começamos a nossa jornada para a formação intelectual de técnicos 5.0, o técnico que a empresa procura e está desesperada atrás desse profissional. Isso aqui não é um curso técnico, não tem diploma válido para registrar no CREA, no CRT, no CFT, nada. Isso aqui são cursos livres de aprimoramento e aperfeiçoamento para o profissional técnico que trabalha em mineração. E quando eu falo profissional técnico que trabalha em mineração, eu estou falando aqui de operadores, eu estou falando de técnicos, eu estou falando de geólogos, de engenheiros, ou seja, todos aqueles que amam essa profissão. E a nossa primeira trilha nada mais é do que Fundamentos da Terra e da Matéria. Nós vamos começar com uma frase que resume praticamente tudo que nós vamos ver nessa trilha aqui, nessa primeira aula, aula número 1. Antes de minerar o minério, precisamos minerar conhecimento. Não adianta eu querer fazer qualquer coisa se eu não tenho conhecimento adequado para realizar aquele trabalho. Então, tudo que nós já pisamos hoje aqui era poeira e energia. Simples assim. A poeira e a energia do espaço formou o nosso planeta Terra. Então, o tempo é o maior engenheiro da história. Portanto, pessoal, antes de qualquer parte de escavadeira tocar o solo, antes de qualquer planta de beneficiamento ser projetada, existe algo muito maior que sustenta tudo isso e nada mais é do que a história da Terra. Nessa aula nós vamos voltar 4,6 bilhões de anos, atravessar fogo, caos, poeira estelar, colisões planetárias e uma engenharia natural que nenhuma empresa mineradora poderia reproduzir. Para entender a mineração, precisamos entender a matéria. E para entender a matéria, precisamos entender de onde veio o próprio planeta. A poeira estelar que nos criou, a Terra nasceu de uma morte. Isso mesmo que você está ouvindo. A morte de uma estrela. Então, depois da supernova, os elementos químicos que estudamos na mineração, ferro, níquel, sílica, cálcio, terras raras e todos outros aí, foram lançados ao espaço. Virou poeira. Tudo isso virou poeira. Então, todo minério que nós conhecemos hoje é poeira estelar compactada. O disco protoplanetário e a formação dos minerais primordiais. Então, aglomerados de poeira, mais gravidade, resultou em formação plantesimais. Fusão, calor intenso, resultou em separação inicial dos elementos pesados e leves. A diferenciação planetária, núcleo, ferro mais níquel, densidade máxima, mantos, silicatos de magnésio, de ferro e a crosta, elementos mais leves, minerais formadores de rocha. A Terra funciona como uma centrífuga gigante. Conforme esfriou, os elementos se separaram por densidade. E vem um ponto-chave, que é a Terra incandescente, um planeta de fogo e violência. Há 4,5 bilhões de anos, a superfície era magma líquido bombardeada por meteoros. A Terra não nasceu mineral, ela se tornou mineral. E a formação da Lua, que também faz parte do nosso
conhecemos, tá? Foi originado de uma colisão com Theia, tá? E houve uma ejeção de material, e essa ejeção proporcionou a consolidação da Lua. A Lua estabiliza marés, rotação e clima, e indiretamente viabiliza a própria geologia moderna. E a solidificação da crosta? Como aconteceu? Resfriamento progressivo. A crosta primitiva forma ilhas de crátons que serão base dos continentes que nós conhecemos hoje. O poder do tempo, mais uma vez, eu repito para vocês, o tempo é o maior engenheiro da história. Escalas além da compreensão humana. 1 milhão de anos é igual a 1 milímetro do calendário geológico. Éons, eras, períodos. O relógio da Terra costuma trabalhar em centenas de milhões de anos. E aqui nós temos alguns minerais como relógios naturais. E que minerais são esses? Cada mineral marca um tempo. O zircão contém registros do Arqueano. Granitos marcam processos de fusão e diferenciação. Bifes marcam o aumento do oxigênio. E as terras raras, hoje tão procuradas, marcam processos ígneos específicos. O metamorfismo e o poder da pressão. As rochas foram alteradas por pressão, mais temperatura e geraram novos minerais, novas texturas e novas propriedades. Do fogo à rocha, da rocha ao minério, a pergunta central: como um planeta de fogo virou um planeta mineral? Deixa a resposta aí no comentário. Resfriamento permitiu cristalização dos primeiros minerais. Tectonismo criou zonas de pressão, falhas, câmaras magmáticas e veios hidrotermais. Água mais calor. Fluidos circulantes concentraram metais em depósitos e o tempo, 500 milhões de anos, podem produzir um único depósito mineral. O depósito que você explora hoje, ele começou sua história antes de existir vida multicelular. E o que isso aí tem a ver com a mineração moderna, cara? Tem muito. Entender a origem é entender o comportamento do minério. E por que isso importa para o técnico moderno? Porque a compreensão da origem define dureza, alterabilidade, beneficiamento ideal, resposta a processos físico-químicos, potencial econômico, comportamento na lavra, riscos operacionais e ambientais. Então, antes do britador, existe a geologia. O beneficiamento começa quando o planeta começa, milhões de anos antes do processo industrial. E agora vamos entender o conceito, ou seja, a introdução ao mapa mental dessa trilha 1, desse nosso projeto, desse grandioso projeto 2026 para o desenvolvimento intelectual de profissionais da mineração. Então, nós temos, a trilha 1 vai formar o quê? O alicerce, terra, matéria, rochas, minérios, exploração e beneficiamento. Para fecharmos essa nossa primeira aula, eu tenho uma coisa muito importante a dizer para vocês, que é, quando caminhamos sobre uma mina, nós não estamos apenas entre rochas, estamos entre memória. Cada grão mineral é um capítulo da história do universo. Minerar é decifrar o passado para construir o futuro. E é esse futuro que eu estou trazendo para vocês, o futuro técnico 5.0, aquele que está aí para resolver problemas e entender as novas tecnologias
que surgem a cada momento. Então, antes de minerar, nós precisamos o quê? Minerar conhecimento. Se não levarmos nosso conhecimento, nós vamos ficar para trás. E resumindo, a Terra nasceu de poeira cósmica, uma supernova, após a morte de uma estrela. A diferenciação planetária criou núcleo, manto e crosta. O planeta passou por uma fase de fogo extremo. O tempo profundo moldou tudo, rochas, minerais e depósitos. E a geologia explica a eficiência ou dificuldade do beneficiamento. Até o nosso próximo encontro, nossa aula número 2 da trilha Fundamentos da Terra e da Matéria.